É hora de informação na Clube. Notícias, utilidade pública, prestação de serviços e entrevistas. Jornal da Clube Gente. Jornalismo com credibilidade. A notícia em tempo real. Está no ar. O Jornal da Clube Gente. Bom dia, agora 7 horas e 31 minutos. Começa aqui mais uma edição do Jornal da Clube Gente. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Comércio fecha do dia 23 de março, na próxima segunda-feira, até o dia 30 de abril. Mercados, farmácias e serviços essenciais vão abrir. Pardini, o prefeito de Botucatu, anuncia suspensão do funcionamento de creches e escolas na próxima segunda-feira, dia 23. Também na segunda-feira, dia 23, academias voltam as academias fecham a partir desse dia. O Shopping Botucatu vai suspender suas atividades a partir de amanhã, sábado, 21 de março. Vereadora pede produtos de higiene para funcionários das empresas de ônibus. A IMB e São Manuel anunciam medidas emergenciais no combate ao coronavírus. Nebulização na Vila Nova Botucatu vai ser retomada nesta sexta-feira, dia 20. Devido às chuvas de ontem, o serviço foi suspenso. A Prefeitura vacina cães e gatos no próximo sábado. Amanhã, dia 21. A vacinação é para animais que ainda não foram vacinados. Jaime Contessotti Júnior com o destaque da polícia. Caminhão baú pega fogo em plena Marechal Rondon. Você vai conferir também nessa edição do Jornal da Clube Gente o tempo e a temperatura para todo o país. Essas e outras notícias, entrevistas, você acompanha aqui no Jornal da Clube Gente, que está começando agora. Bom dia a todos. De segunda a sábado, às 7h30, a melhor equipe de jornalismo do seu rádio apresenta o Jornal da Clube Gente. Dinamismo. Estamos cansados de tanta corrupção. Credibilidade. O desejo da opinião pública pela condenação e prisão. Interatividade. Portanto, um pai que participa aqui do jornal. Foi firmado um termo de ajustamento de conduta. A notícia onde ela acontece. E é esse Brasil que vamos deixar para eles? Jornal da Clube Gente. Fique bem informado. 451 no controle, autorização para encostar pela bola médica. Criatura que chegar em forma de imediato aí. Notícias policiais no Jornal da Clube Gente. 7 horas e 34 minutos. Você também pode acompanhar o Jornal da Clube Gente através do nosso Facebook. Nós estamos ao vivo com imagens dos estúdios da Clube FM durante a transmissão ao vivo do Jornal da Clube Gente pelo 103,5 da Clube FM. Você também pode acompanhar a Clube FM através do app Clube FM Botucatu, disponível para as plataformas iOS e Android. Na Google Play ou na Apple Store, você pode baixar o aplicativo e ouvir a Clube onde quer que você esteja. Nós vamos agora com as notícias da polícia, as principais notícias e ocorrências policiais registradas nas últimas 24 horas. Quem apresenta essas informações é Jaime Contessotti Júnior. Bom dia, Jaime. Em Botucatu, 7 horas 34 minutos. Bom dia. Bom dia, Osmar. Bom dia, Haroldo. Bom dia também aos ouvintes da cidade e da região todinha. A partir de agora, as informações da polícia. Ontem, um caminhão baú, uma carreta, veio a incendiar-se na rodovia Marechal Rondon. O caminhão pertence a uma rede de supermercados. A carreta transportava 20 toneladas de produtos diversos. O motorista, ao perceber o incêndio no baú, rapidamente desengatou o cavalo mecânico. Ninguém se feriu. Dados transmitidos à rede policial. A Guarda Municipal atendeu a um caso de furto no Sindicato da Construção, pela Vila São Lúcio. Ao chegar no local, notaram que a porta de entrada estava aparentemente arrombada. Ao adentrarem, acabaram detendo o indivíduo que estava portando uma mochila. Na mochila, um notebook,
e um celular. De imediato o cara disse que iria praticar o furto e ele acabou preso em flagrante. Ontem, a Polícia Militar abordou um indivíduo pelo residencial Maria Luísa. Foi constatado que o mesmo era procurado pela Justiça pelo crime de estelionato. Esse indivíduo possui extensa ficha criminal. Na ficha dele, 44 passagens por estelionato, 8 passagens por furto e 1 por assalto. O nome do cara é o tal de Roberto. Ele foi pego no Maria Luísa e vai pra cadeia. A polícia nos apresenta também. Nós tivemos aqui outras ocorrências registradas pela polícia na cidade de Botucatu. O que nós temos aqui é o seguinte: tivemos um caso de captura de procurado na rua Mirabel Camargo Pacheco, predinhos do CDHU. Por volta de 00:30, a polícia capturou um cara de 41 anos. O mesmo estava sendo procurado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo crime de homicídio. Ele foi levado ao plantão e acabou preso. Os dados transmitidos também à rede policial. Portanto, estes os principais fatos que movimentaram a polícia em Botucatu e região. Falamos em nome da Automecânica Almeida, a melhor e a mais completa oficina mecânica de Botucatu. A Automecânica Almeida fica na Capitão Tito 250, pertinho do terminal rodoviário Vila São Lúcio. O telefone da Automecânica Almeida é 3882-5252. Agradecemos também a Pneus Remold, com selo do Imetro, garantia. Pneu Remold em Botucatu é com a VV Pneus. A borracha é Vipau e tem a qualidade da Rocha Cap Pneus de Sorocaba. O aro 13, R$115. Aro 14, 120. Aro 15, 120. O aro 16, R$135. E a colocação é gratuita. VV Pneus fica na rua Flávio Raffanelli, 966, Jardim Holanda. Anotem aí o telefone da VV Pneus. O telefone é 996603372. Plantão policial, repórter Jaime Contessotti Júnior. Jornal da Clube Gente. Responsabilidade na informação. Jornalismo levado a sério. Agora eu quero falar com você. Você que está construindo, reformando, na hora de fazer o madeiramento, nós indicamos o Madeirão. Tábuas, vigas, caibros, portas, batentes, tudo em madeira com a máxima qualidade. O Madeirão é uma empresa sólida, firme em Botucatu, portanto pode oferecer o melhor. Madeirão, Rua Capitão José Paes de Almeida, 745 no Bairro Alto. Telefone 3814-4315. Madeira tem que ter qualidade e procedência. Madeirão, a melhor em Botucatu. Ligue já 3814-4315. Madeirão,
Rua Capitão José Paes de Almeida, 745, Bairro Alto. Olha, você com certeza tem um amigo, uma amiga, um familiar que ainda usa dentadura ou ponte móvel, não é isso? Então, chegou a hora de transformar a vida dele, transformar a vida dela. Indique a Oral Sim. Fale da número 1 em implantes dentários do Brasil. Afinal, quem indica, amigo é. 14 38 81 14 66 ou 14 99 666 14 66. Em Botucatu, Rua João Passos, 420. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Compromisso com a verdade. Respeito a você. Jornal da Clube Gente. Jornal da Clube Gente. Agora 7h42, vamos ao editorial. Texto da coluna Opinião do jornal Estado de São Paulo, o STF e a Saúde. Ao julgar um recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que obrigou o governo estadual a fornecer remédios de alto custo fora da lista do Sistema Único de Saúde a uma paciente cardiopata sem condições financeiras, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão sensata. Por um lado, entendeu que, em casos excepcionais, estados e prefeituras têm de arcar com as despesas desde que os remédios estejam registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por outro lado, determinou que, nos casos não excepcionais, o poder público só deve pagar os medicamentos que constam da lista do SUS. A distribuição de medicamentos é prevista pela Constituição, cujo artigo 196 define que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A ação foi impetrada em 2007 e seu julgamento pelo STF, que começou em 2016, foi interrompido por um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo em 2017. Apesar da decisão tomada na sessão plenária de 11 de março desse ano, o caso ainda não foi totalmente cerrado porque os ministros deixaram para definir as próximas sessões os critérios para a concessão de medicamentos em casos excepcionais. Embora o STF já tenha manifestado entendimento semelhante nessa matéria nos últimos anos, esse caso tem uma peculiaridade. Como foi julgado sob o rito do princípio da repercussão geral, a decisão dada a ele valerá para mais de 42 mil processos idênticos que tramitam nas diversas instâncias do Poder Judiciário. Isso deve reduzir significativamente o problema da judicialização da saúde, que desde o início da década 2000 afeta municípios, estados e a União. Ele começou quando as áreas da saúde das 3 instâncias decidiram, por falta de recursos orçamentários, não atualizar a lista de medicamentos do SUS, o Sistema Único de Saúde. A justificativa foi que gastos com os tratamentos de alto custo para poucos pacientes reduzem os recursos direcionados ao restante da coletividade. No início, essa estratégia permitiu a contenção de gastos, uma vez que esses remédios eram antigos e sobre eles não incidia o pagamento dos royalties para os laboratórios farmacêuticos. Com o avanço da tecnologia, porém, foram surgindo remédios de uma geração muito mais eficientes, o que levou o Ministério Público e as defensorias públicas a recorrerem aos tribunais. Isso fez com que a discussão nos tribunais passasse a envolver o alcance da discricionariedade das prefeituras, estados e União em matéria de política pública. O problema ganhou tal magnitude que, há alguns anos, com o apoio de um hospital de São Paulo, o Conselho Nacional de Justiça firmou um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde para dar suporte a decisões judiciais relacionadas a problemas de custeio de medicamentos de última geração. Pelo acordo, o hospital emite um parecer sobre a imprescindibilidade de medicações que não estão listadas pelo SUS.
Os ministros que votaram na sessão do último dia 11 de março tocaram nesse ponto. Direitos sociais são plenamente judicializáveis, independente de reservas orçamentárias. Não cabe ao judiciário formular políticas públicas, mas pode corrigir injustiças concretas, disse o relator, ministro Marco Aurélio. O fato de um medicamento ser de alto custo e para doença rara não libera o poder público de estabelecer políticas públicas para atendimento da pequena parcela da população atingida. Ao contrário, justamente as dificuldades de mercado que levam ao desinteresse da indústria na pesquisa e comercialização desses remédios demandam de uma ação estatal para concretizar o direito à saúde. Precisamos racionalizar essas ações, endossou o ministro Gilmar Mendes. Nesse momento em que o poder público atravessa uma grave crise fiscal e o país enfrenta uma das maiores epidemias da sua história, com muitas consequências ainda não de todo mapeadas pelos sanitaristas, a decisão do STF é oportuna. 7h47, você acompanha ao vivo também o Jornal da Clube Gente no nosso Facebook com imagens dos estúdios aqui da Clube FM. Fique à vontade para acessar Clube FM Botucatu no Facebook. Vamos às manchetes dos principais jornais que circulam no Brasil nesta sexta-feira, 20 de março. Manchetes da Folha de São Paulo. Não podemos soltar presos e pôr em risco a população, diz o ministro Sérgio Moro sobre a crise do coronavírus. O ministro da Justiça promete vacinar detentos contra a gripe e não descarta a proibição da entrada de estrangeiros de alguns países. Brasil restringe entrada por via aérea de estrangeiros da Europa e da Ásia por 30 dias. Em caso de descumprimento, haverá repatriação ou deportação imediata. Ministério da Saúde planeja comprar mais exames de coronavírus e testar 1,1% da população. O plano continua sendo avaliar só pacientes com sintomas graves e parcela de suspeitas de gripe. Manchetes agora do jornal Agora São Paulo. O INSS vai liberar auxílio-doença sem fazer perícia. O objetivo é evitar a propagação do coronavírus. O governo vai pagar os primeiros 15 dias de afastamento. Mesmo com pandemia, ônibus continuam cheios na periferia. A maioria dos passageiros não notaram diferença, mesmo com o risco da doença. O Estado antecipa férias de 150 mil professores da educação. A Prefeitura também adotou a medida, a Prefeitura de São Paulo. Covas, o prefeito da capital, avalia manter creches para filhos de servidores da saúde e da segurança. Daqui a pouco a gente vai tentar um contato com o prefeito, porque medidas semelhantes foram tomadas aqui na cidade de Botucatu referente às creches. Elas devem fechar na próxima segunda-feira, porém uma delas vai ser mantida com o objetivo de atender o pessoal da área de saúde e segurança. São 7h49, este é o Jornal da Clube Gente desta sexta-feira. Os destaques agora do jornal O Estado de São Paulo. Fechamento de comércio em São Paulo por coronavírus deve afetar 117 mil lojas. Montadoras fecham fábricas e colocam cerca de 50 mil trabalhadores em férias coletivas. Não vai faltar arroz, feijão e carne na mesa do brasileiro, diz Tereza Cristina, a ministra da Agricultura. 7h50, os destaques do jornal Valor Econômico de hoje. Riachuelo, Volvo e Volkswagen vão parar a produção e dar férias coletivas. Mais de 30 mil trabalhadores ficarão em casa. Medida semelhante já foi tomada pelas indústrias GM e Mercedes-Benz do Brasil. A Itália supera a China e soma 3.405 mortes pelo novo coronavírus. O país europeu decide prolongar para além de abril a quarentena de coronavírus. Informais, aqueles trabalhadores informais que não têm carteira assinada, terão auxílio de R$200 por 3 meses. Regra trabalhista será flexibilizada. O governo vai suspender temporariamente a obrigatoriedade de exames como admissionais e demissionais e de treinamento periódico.
Vamos ao Rio de Janeiro, que está isolado, né? Saber os destaques do Jornal do Brasil. A Caixa anuncia redução de juros e pausa de 60 dias em contratos de crédito, inclusive os créditos habitacionais. Novas medidas serão divulgadas. Segundo o banco, o objetivo é reduzir os impactos frente ao cenário de queda no índice de produtividade e a diminuição da atividade econômica causados pelas ações de contenção e temor à propagação do coronavírus. Os países que podem liderar mortes por Covid-19. No estado do Rio de Janeiro, 2 pontos serão postos à prova pela alta concentração de idosos em Niterói e Copacabana. O Brasil tem 621 casos confirmados de Covid-19 e 7 mortes. Esse número já foi atualizado. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em entrevista na tarde de ontem, comunicou que as mortes, em razão do novo coronavírus, subiram para esse número que eu acabei divulgando. Na época, ontem, na hora do anúncio dele, eram 6, conforme a última atualização. Já os casos confirmados saíram de 428 para 621 casos notificados ao Ministério da Saúde. Quase dobrou, né? O jornal Estado de Minas em Belo Horizonte com seus destaques. Ônibus de Belo Horizonte vão rodar com frota reduzida em 5% a partir de hoje, sexta-feira. A BH Trans informou que a medida se deve pela suspensão temporária de atividades em estabelecimentos comerciais por causa do coronavírus. Aeroporto de Cofins acumula mais de 180 cancelamentos de voos em função da coronavírus. Só entre essa quarta e quinta-feira, 111 decolagens deixaram de ocorrer no Terminal Mineiro. Casos de coronavírus em Minas saltam para 29. 2.140 casos estão ainda em investigação. Belo Horizonte tem 18 registros. Juiz de Fora, Nova Lima e Uberlândia tem 2 confirmações cada uma dessas cidades. 7h53. Vamos a Brasília, no Distrito Federal, com os destaques do Correio Brasiliense. Coronavírus. Disparada de casos leva à suspensão do comércio no Distrito Federal. Com o aumento de casos de coronavírus, 133% em um dia. O governo do Distrito Federal suspendeu as atividades de todos os estabelecimentos, exceto serviços considerados essenciais, como farmácias e supermercados, como fez aqui o decreto do prefeito Mário Pardini. O decreto lá de Brasília também prorroga a paralisação geral até o dia 5 de abril. Ainda falando de coronavírus no Distrito Federal, 38 novos casos confirmados em um dia. Agora o total chega a 84. Entre quarta-feira e quinta-feira, ontem, houve 38 confirmações da doença, confirma a Secretaria do Distrito Federal. Suspensão das aulas em escolas e faculdades do Distrito Federal é ampliada até 5 de abril. A medida consta no novo decreto editado ontem pelo governador Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, para o combate da pandemia de coronavírus. Academias, bares, restaurantes, cinema, teatro, shoppings, entre outros equipamentos, também deverão ficar fechados até o dia 5 de abril, a princípio. O Jornal 0 Hora de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também com seus destaques. O 0 Hora destaca hoje decreto de calamidade do Rio Grande do Sul. Confira no jornal hoje as 10 medidas que mais vão afetar a sua vida, a vida do porto-alegrense, de quem mora no Rio Grande do Sul, na guerra ao coronavírus. O documento foi apresentado pelo governador Eduardo Leite ontem, quinta-feira, dia 19, com determinações que valem por 15 dias. Sobe para 37 o número de coronavírus no Rio Grande do Sul. Apenas ontem, quinta-feira, 9 novos casos foram confirmados. O Jornal Gaúcho, também, 0 Hora, destaca também: veículos da Guarda Municipal e da EPTC orientam moradores de Porto Alegre sobre o isolamento. A ação começou ontem e será reforçada aos fins de semana. Um carro de som circula vários locais da cidade através da Guarda Municipal, orientando a população a ficar em casa, cena que já vimos em alguns filmes de ficção.
O Correio Popular de Campinas com as suas manchetes no dia de hoje. Sindicato orienta padarias a ficarem abertas. O CIPAC, sindicato da categoria, divulgou uma nota orientando os empresários do setor a manterem as padarias abertas para não restringir o atendimento à população. Aqui em Botucatu também, na determinação do prefeito divulgada ontem, a gente vai tentar daqui a pouco um contato com ele, as padarias, farmácias, lojas de ração de animal, locais de vendas de gás também ficarão abertas aqui na cidade, mas todo mundo estimulando o delivery, né? Continuando os destaques aqui do Jornal de Campinas, né? O Correio Popular. Exército monitora possíveis casos de coronavírus. A 11ª Brigada de Infantaria Leve, sediada em Campinas, informou ontem que está controlando as condições de saúde dos militares na chegada e na saída do quartel. A Polícia Civil passa a atender com luva e máscara. Os policiais civis de Campinas devem começar a fazer atendimento ao público com equipamentos de segurança como luvas, máscaras concedidos pelo Estado. O Jornal Cruzeiro do Sul de Sorocaba com suas manchetes. Transporte coletivo de Sorocaba passará a atender em horários reduzidos. A medida extrema visa cumprir a recomendação de isolamento social por conta do coronavírus. Igrejas terão missas sem presença de fiéis durante a pandemia. A suspensão será válida até que dure a situação de emergência relacionada à pandemia da Covid-19. 5 cidades da região metropolitana de Sorocaba decretaram emergência. Votorantim, São Roque, Porto Feliz, Tatuí e Salto de Pirapora adotaram medidas de prevenção ao coronavírus. Aqui em Botucatu, como já demos inclusive nas manchetes, São Manuel e Anhembi já divulgaram as suas operações, né, de prevenção contra o coronavírus. São exatamente 7 horas e 57 minutos, os destaques do Jornal da cidade de Bauru. Sem casos confirmados de coronavírus, a cidade de Bauru quer diagnóstico local. Exames são analisados pelo Instituto Adolfo Lutz. O prefeito de Bauru detalha medidas no combate à pandemia. Tobias cobra uso da emenda para o HC. O ex-deputado estadual lembra que destinou 10 milhões para permitir o começo das atividades dos prédios da USP em Bauru. Shoppings suspendem atividades e expediente é reduzido no comércio de Bauru. A recomendação é para que as lojas do centro de Bauru abram somente no período da tarde, das 12 às 18 horas. Agora, 7 horas e 58 minutos, nós vamos aos destaques do jornal Leia Notícias. O Leia Notícias que circula hoje. Prefeito determina o fechamento do comércio a partir de segunda-feira. Lideranças da cidade definem medidas contra o coronavírus. A Anhembi, o prefeito Miguel Machado antecipa o pagamento do 13º para os servidores. A Unesp suspende atendimento no hospital veterinário a partir de segunda-feira. São Manuel adia concurso público previsto para abril por causa da Covid-19. São as manchetes aqui do jornal Leia Notícias. Compromisso com a verdade. Respeito a você. Jornal da Clube Gente. Jornal da Clube Gente. Na Clínica Odontológica Questodonto você encontra toda a ajuda necessária para manter a sua boca e seu sorriso sempre bonitos e saudáveis. Lá você pode fazer endodontia, que é o tratamento de canal, restaurações de cáries, clareamentos a laser, cirurgias, próteses fixa, móvel, dentaduras com dentes nacionais e importados, implantes e aparelhos ortodônticos. Na Clínica Odontológica Questodonto você pode fazer o seu tratamento muito mais rápido. Eles têm uma agilidade enorme na finalização dos seus tratamentos e de suas próteses. A Questodonto pode consertar, por exemplo, a sua dentadura danificada no mesmo dia e apresenta novidades, as próteses flexíveis. A Clínica Odontológica Questodonto tem convênio com Solucar, Prever, ASU, Associação dos Trabalhadores e Funcionários Públicos Municipais de Botucatu, Caio Induscar, Embrasp, Fiberbus e Tecnaut. Eles atendem de segunda a sexta, das 9 às 19, aos sábados das 8 ao meio-dia. São 3 endereços para atender você. Vila dos Lavradores, Rua Major Mateus, 337, telefone 3814-0744. A responsável técnica por essa unidade é a doutora Jerusa Bravin, inscrita no CRO sob a matrícula 74801.
No centro, Amando de Barros 940, telefone 3814-0968, responsável técnico Dr. Rodrigo Gustavo Paixão, inscrito no CRO, sob a matrícula 105736. No Lava Pés, Rua João Passos, 1532, telefone 3881-1749, responsável técnico Dr. Luiz Ricardo Molina, inscrito no CRO, sob a matrícula 118165. Faça o seu agendamento online no site questodonto.com.br. Saiba que, dando esmola, você favorece a permanência de adultos e crianças nas ruas. Você sabia disso? Não doe alimentos, não doe roupas, nem dinheiro. A sua esmola não ajuda ninguém a sair da rua. Apenas financia o consumo de álcool, drogas, o trabalho infantil e a prostituição. Quer ajudar de verdade? Então procure os serviços especializados que podem devolver qualidade de vida para esses cidadãos. Entre em contato com o Espaço Acolhedor ou ligue para a Guarda Civil Municipal no telefone 199. Apoie essa campanha. Essa será a sua melhor ajuda. A Galvocalhas lançou um pacote de produtos do tipo Faça Você Mesmo para você instalar sua calha, rufo e condutor com economia de mais de 50% no orçamento. Você compra o que vai precisar na Galvocalhas, usa sua mão de obra na instalação, economizando de verdade. A Galvocalhas fabrica domos clarabóia, coifas em aço inox escovado para fogão industrial, residencial, churrasqueira com a exaustão natural, eólica ou com motor, dutos e chaminés e curvas de vários diâmetros, churrasqueiras a gás que não faz fumaça e exaustores eólicos que trocam o ar aquecido, retirando a fuligem, a fumaça e o material em suspensão. A Galvocalhas fica na Avenida Deputado Dan Delmanto, 1663. Telefone 3815-1104. São 8h02. Falamos também em nome da Fundeste Fundação. Sua casa trincou? Cuidado, procure a Fundeste Fundação, que tem a solução correta para trincas e rachaduras em lajes, pisos e paredes. Na Fundeste, você é atendida pelo engenheiro Chico, que faz o diagnóstico e apresenta uma solução. Marque um orçamento sem compromisso. Fundeste Fundação, agora exclusivamente em Botucatu. Ligue para o engenheiro Chico no telefone com o WhatsApp, que é o 991160268 ou 991160268, é o telefone com o WhatsApp. O depósito é 1432381260. O site é Fundeste Fundação, aliás, fundestefundações.com.br. Programe uma visita sem custo e sem compromisso. Vamos falar da Estética Martelinho de Ouro. Amassou o carro? Quer resolver esses amassados, pequenos amassados? A qualidade que você procura está na Estética através da técnica do martelinho de ouro. Polimento e cristalização na pintura, toda a hidratação de bancos de couro, higienização interna, remoção de manchas nos vidros e muitos outros serviços para deixar o seu carro impecável. Procure hoje mesmo a Estética, o seu centro estético automotivo. Rua João Gotardi, 441. O telefone é o 3815-3497 ou via WhatsApp 99838-9174. Notícias locais. Botucatu em destaque. 8h04. Você está ouvindo o Jornal da Clube Gente ao vivo pela Clube FM. Você também acompanha ao vivo o Jornal da Clube Gente pelo nosso Facebook. No Facebook, Clube FM Botucatu. E nebulização na Vila Nova Botucatu será retomada hoje, sexta-feira, dia 20. A Prefeitura de Botucatu, através da Vigilância Ambiental em Saúde, informa que a atividade de nebulização de ontem foi transferida para hoje, devido às chuvas que caíram ontem em Botucatu. A aplicação do inseticida será retomada hoje, a partir das 8 horas, portanto, já começou em 4 quarteirões que não foram nebulizados, localizados entre a Avenida Camilo Mazzoni, Avenida Leonardo Vilas Boas, Rua Aurélio Ferrari, Rua Doutor João Cândido Vilas Boas, Rua Pedro Angela e Rua Virgílio Bartoli. Agora, 8h05, e a Prefeitura estará vacinando cães e gatos amanhã, sábado, dia 21. A Vigilância Ambiental em Saúde disponibilizará para o próximo sábado, amanhã, dia 21, um posto de vacinação antirrábica para cães e gatos.
O objetivo da medida será imunizar animais acima de 3 meses de idade que estão com falha no histórico vacinal, ou seja, que não foram vacinados nos últimos 12 meses. O posto de vacinação vai atender das 8 da manhã até as 13 horas, até 1 da tarde, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na rua Major Mateus, número 7, na Vila dos Lavradores. Animais vacinados no período de maio de 2019 a março de 2020 não precisam receber a dose de vacina neste momento. 8h06. E o comércio vai fechar de 23 de março a 30 de abril. Mercados, farmácias e serviços essenciais abrem. Todos os estabelecimentos comerciais da cidade com atividades ao público estarão suspensas de 23 de março, próxima segunda-feira, até o dia 30 de abril. Os estabelecimentos comerciais ficarão fechados ao público, mas poderão oferecer serviços delivery e drive-thru, informou o prefeito Mário Pardini. Segundo a decisão divulgada pelo prefeito, haverá diversos setores essenciais na área da alimentação, farmácias, pet shops, distribuidoras de gás e postos de combustíveis estarão abertos. O Shopping Botucatu terá seu atendimento suspenso a partir das 20 horas do próximo dia 20, o que é hoje, permitindo apenas os serviços de delivery, ou seja, as entregas, supermercados e também das clínicas de saúde dentro do empreendimento. Ficarão abertos ao público apenas farmácias, mercados, feiras livres, açougues, mercearias, quitandas, padarias, lojas de alimentação para animais, distribuidoras de gás e água mineral e postos de combustíveis. Todos esses estabelecimentos devem manter os cuidados de prevenção com os servidores e da população. Todas as medidas vão nos ajudar a diminuir sensivelmente o fluxo de pessoas em espaços fechados e prevenir ainda mais possíveis contágios. Tudo por conta do coronavírus, essas medidas que, na opinião de alguns, são drásticas, mas infelizmente necessárias para conter o avanço da doença. Olha, essa decisão do prefeito está alinhado com as orientações dos médicos infectologistas, desse verdadeiro exército, né, que usa roupas brancas, né, com o sentido de se salvar essas milhares e milhares de vidas que estão aí correndo risco não só no Brasil como no restante do mundo. As pessoas precisam entender que nós estamos vivendo no século XXI a nossa primeira grande pandemia, com grandes riscos, né, sobretudo para populações que estão vulnerabilizadas, seja economicamente, seja geograficamente, ou seja pela própria situação da vida, né? Os mais velhos, as pessoas que estão em tratamento crônico, gente que tem uma série de doenças crônicas, elas estão aí sob cuidados. É bom a gente levar isso muito a sério, sobretudo esse esforço e sobretudo prejuízo econômico, né, que está se aproximando de Botucatu a partir da segunda-feira que vem, já aliás a partir de hoje, né, para que a gente possa eliminar o vírus, a circulação desse vírus. Ontem, durante uma entrevista que nós fizemos aqui com o prefeito Mário Pardini, ele disse que havia falado com infectologistas. Na outro dia, na segunda-feira, quando nós estivemos lá com o Carlos Magno Fortaleza, nós tivemos uma informação de que ele e pesquisadores de uma universidade da Unesp, de uma faculdade lá da Unesp de Bauru, da área de geografia, fizeram um levantamento, né, geográfico de como se expande a pandemia. Então é importante que aqui em Botucatu a gente siga essas orientações, evite visitar, sobretudo, pessoas que estiveram em outras cidades, estudam fora. Nesse período, nada de visitar a vovozinha, vovozinho, tiozinho, essas coisas aí. Deixa eles em paz lá. Pede para alguém que conviva com eles botar um laptop, um celular na frente, fala em videoconferência, existem vários recursos que tem por aí. Acho que o WhatsApp oferece já esse recurso, o Facebook e outros aplicativos e equipamentos. Então, o isolamento ele é necessário para que a gente não transfira o vírus para outras pessoas. Ninguém sabe se tem ou teve contato, né? Então, vamos valer isso aí. E em relação a atividades de supermercado, ontem o Osmar lembrou bem, alguns supermercados aqui na cidade de Botucatu, se não quase todos eles, já estão adotando práticas para atender essa comunidade. Que eu sei
são os supermercados, a rede de supermercados já o serve, e o Pão de Açúcar. Eu não sei se as demais redes aqui de Botucatu, Confiança, o Central e outros, o Manzini, o Paulista, etc., adotaram esses procedimentos. Esses supermercados que eu citei, que estão com horário especial e diferenciado, eles estão abrindo às 7 horas da manhã. Não tem aquela piada, o difícil de ficar velho é acordar de manhã para varrer calçada. Não varre calçada não, vai no supermercado, compra lá o que for preciso. O prefeito garantiu, junto com as empresas aí, que vai ocorrer o abastecimento. Então, há um esforço aí muito grande da cidade. Nós tentamos um contato com o prefeito da cidade de Botucatu, mas ele está numa reunião e depois vai dar uma entrevista para um determinado canal de televisão, se não me engano é a TVT. Nós lá pelas 8h30 vamos falar. Nós com ele. Havíamos combinado também com a presidente do Sindicato do Comércio Varejista, logo pela manhã, da gente entrevistá-la a respeito das medidas do prefeito. Já cansamos de ligar para ela aqui e não está atendendo, quem sabe mais tarde, né? Então, esse é um panorama aqui da cidade de Botucatu. Já a partir da segunda-feira, não teremos lojas abertas. Elas poderão sim funcionar se tiverem esquemas de delivery, seja a loja de roupa, de panela, etc. Ela pode funcionar se ela tiver um sistema de delivery. Os farmácias, panificadoras e outras empresas necessárias para a sobrevivência, elas poderão funcionar também, tanto presencialmente ou então através de delivery. E tem mais decisão do prefeito junto com as lideranças econômicas da cidade, né, Osmar? Exatamente, 8h12, ainda falando sobre o coronavírus e as medidas tomadas pela administração municipal. O prefeito anuncia a suspensão do funcionamento de creches e escolas na segunda-feira, a partir de segunda-feira, dia 23. A Prefeitura de Botucatu divulgou o decreto de número 11.941, assinado pelo chefe do Poder Executivo na tarde de ontem, quinta-feira, determinando diversas ações administrativas para conter o avanço do Covid-19, o novo coronavírus, na rede de saúde, e também anunciou o fechamento das creches e escolas a partir de segunda-feira, dia 23. A Mário Pardini também divulgou na sua rede social que servidores poderão trabalhar em casa e anunciou que apenas uma creche será mantida aberta exclusivamente para atendimento dos profissionais da área da saúde e segurança durante o período de isolamento social. Os servidores que atuam ao ar livre continuarão as suas atividades normalmente. Então, confira a publicação do prefeito. Ele disse o seguinte: acabo de assinar o decreto 11.941, que tem como palavras de ordens isolamento da população e tratamento aos que mais precisam. Por esse decreto, todos os equipamentos da saúde tratarão exclusivamente das questões relacionadas à Covid-19, dos bebês e das nossas gestantes. Isto é, consultas e tratamentos eletivos estão adiados. Pelo decreto, também afirma o prefeito, todos os prédios municipais, incluindo escolas e creches, estarão fechados a partir da próxima segunda-feira, dia 23. Os serviços prioritários serão desempenhados de forma remota, ou seja, via telefone, e-mails e serviços online via internet. E parte dos nossos servidores poderá trabalhar a partir de suas residências. O decreto também descreve: teremos uma creche que atenderá os filhos dos nossos servidores da saúde e segurança exclusivamente. Nossos servidores responsáveis por atividades ao ar livre, como infraestrutura, zeladoria, limpeza pública e outros, continuarão trabalhando para deixar a nossa cidade ainda mais estruturada, limpa e bonita, escreveu o prefeito Mário Pardini na sua rede social Facebook ontem, a partir da assinatura do decreto 11.941, que impõe essas medidas também, além do fechamento do comércio. São medidas importantes, né? As pessoas já estavam preocupando, o prefeito estava sendo muito pressionado, não só pelos servidores do município, como pais de alunos, em relação às creches. Como a gente sabe, em períodos pós-férias, as creches e escolas voltam, e muitos deles, muitas vezes, têm uma série de doenças. Então, para evitar isso aí, a prefeitura já, a partir do dia 23, escolas e creches não funcionam, haverá uma alteração dos sistemas de atendimento ali na prefeitura.
Osmar, são 8 horas e 15 minutos, nós estamos mantendo um contato agora com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui da cidade de Botucatu, Fernando Pascus. Por que isso? Porque a Prefeitura de Botucatu e o sindicato, eles anteciparam as negociações que normalmente acontecem em maio, para agora em março, devido às eleições que estão programadas para ocorrer em outubro deste ano, e hoje lá na Câmara Municipal de Botucatu vai acontecer uma votação. E além disso, o sindicato também está adotando medidas para conter o coronavírus. Vamos começar pelas ações do sindicato aí para conter o coronavírus. Fernando Pascus, bom dia, obrigado pela atenção aqui à Rádio Clube. Que medidas são essas que você anunciou aí aos seus associados, mais de 2.000 funcionários públicos da Prefeitura, para conter os riscos de contaminação no sindicato? Bom dia. Bom dia, Haroldo, bom dia a toda a equipe da Clube, bom dia aos ouvintes, bom dia especial aí ao servidor municipal de Botucatu. Então, todos unidos, né, Haroldo, por uma mesma causa. Eu acho que agora é um momento de união, é o momento da gente tentar fazer o isolamento social e atender as exigências aí que os órgãos de saúde estão pedindo, para a gente tentar diminuir o impacto dessa doença aí que está, essa pandemia aí, né? Eu acho que em Botucatu, acho que os caminhos estão sendo tomados consciente aí para tentar barrar a circulação em larga escala desse vírus, né? E a gente também não ficou à parte, né? O sindicato houve por bem ontem, a gente teve uma reunião com a diretoria e resolveu o sindicato atender só nas redes sociais. O WhatsApp hoje é um canal de comunicação muito fácil, que todo mundo hoje opta por até pelo WhatsApp, em vez de ficar ligando no telefone fixo, hoje virou quase que obsoleto. E as redes sociais, e celular, e-mail. Então, nós optamos por poupar lá as pessoas que trabalham na sede do sindicato. Nós temos 2 funcionárias e adotamos já desde ontem o atendimento já só por intermédio de celular, do WhatsApp, e o trabalho continua interno. E a partir de segunda-feira a gente segue as recomendações aí a nível hierárquico, as recomendações que o decreto da Prefeitura vem determinando. Mas a gente já tinha tomado essa atitude. Eu desde ontem a gente já não atende fisicamente, pessoalmente no sindicato, e só por meios eletrônicos. Eu acho que a gente tem que ter consciência agora, é um momento de isolamento social, não é férias coletivas, não é para o pessoal ficar passeando na rua. É um momento de se isolar e colaborar para que a gente consiga conter aí essa pandemia e não estrangule o atendimento na área da saúde, que a gente já sabe que é bastante deficitário. E tem muita procura o sindicato no dia a dia, Pascus? Não, é um fluxo normal. Lá eu tenho atendimento jurídico, eu tenho uma nutricionista, eu tenho agora uma psicóloga que vai atender lá. A gente tem um salão de cabeleireiro ali embaixo, que no caso do salão, ele é terceirizado. Então a menina a empresa que está lá com o salão de beleza, ela toma as medidas dela, ela tem autonomia. Mas a parte interna, a parte administrativa, o salão de festas do sindicato, atendimento jurídico, o atendimento com a nutricionista, com a psicóloga no sindicato, a gente não está atendendo. Então esse é o fluxo que tem lá normalmente. Bom, vamos mudar de assunto agora. Hoje os vereadores estão convocando uma reunião no Legislativo com a finalidade de votar o projeto de lei, ou decreto, eu já não sei dizer mais, né? Mas deve ser um projeto de lei, reajustando o salário dos servidores em 4%. Mas está uma beleza ser dirigente de sindicato aqui em Botucatu. Só está, pelo menos na área pública aqui do município. Está tendo sempre uma sobrinha de aumento real, ou Pascus? Então, Haroldo, você não deixa de ter razão, porque é um momento diferenciado do que eu vivi até hoje. Eu tenho 20 anos de sindicato, junto com o Manuel, junto com o Serafim. A gente tem 20 anos no sindicato, a gente passou por várias gestões do executivo, vários prefeitos, e é um momento de... como você diz, que a gente está vivendo um momento diferenciado
com respeito à negociação. Quando o sindicato procura o executivo, procura a equipe de governo, existe uma diferenciação nesse governo que ele tem uma preocupação com a valorização do servidor. É o que a gente sempre cobrou do executivo, da gestão pública, né? Então fica fácil quando a gente chega na mesa e a gente já tem um compromisso do executivo de que a infração do período está garantida, que assim, que eu sempre comentei durante o período em que a gente vai em lutas pela categoria, é que a gente sempre brigava pelo óbvio, né, meu? Porque eu acho que é óbvio, quando você tem a perda do período e você perdeu o poder aquisitivo, você não consegue comprar um pãozinho, mas você compra meio, você tem que repor, é automático isso, né? E aí quando você vai nos bancos da faculdade estudar administração, gestão pública, você vai fazer alguma faculdade, nos bancos da faculdade você aprende que o elemento principal numa máquina estrutural numa empresa, numa estrutura, né, no caso da prefeitura, uma empresa de serviços, é o servidor, é o trabalhador. E você tem que estar com ele satisfeito para que ele produza, para que ele dê um retorno satisfatório e que atenda, no caso nosso, corretamente a população e se empenhe. É o que realmente a gente vê hoje. Você vê a cidade passou por uma enchente, passou por um momento delicado, o servidor reergueu a cidade, trabalhou e está trabalhando até hoje para reestruturar. Nós temos parece que 35 pontes para repor na cidade, e é o servidor que está fazendo, é o servidor público. A saúde agora, nesse momento delicado, os servidores estão lá, estão na linha de frente. Então é assim, você tem que valorizar isso, e graças a Deus a gente se encontra num momento de louvável até, que a gente vai negociar, e hoje você encontra essa valorização do servidor. Você vê aí numa infração do período que a gente apontou 2,51, a gente sentou, cobrou do prefeito que ele tinha um compromisso com a gente de repassar em ganho real para o servidor o que se economizou na gestão ano passado com o aluguel zero, um projeto que ele tinha de tirar a prefeitura de prédios alugados e trazer para prédios próprios. Ele contou com a colaboração do sindicato e na época foi feito um acordo. O que eu economizar com o aluguel, eu reverto para o servidor. O sindicato me apoia com esse projeto do aluguel zero e a gente vai reverter para o servidor, vai valorizar o servidor. E ele cumpriu isso. A gordurinha que a gente tem aí é a economia, parece de 1,4 milhão que ele teve no ano de 2019 com a economia de aluguéis. Então a gente se encontra hoje um momento muito satisfeito, o servidor não tem do que questionar, porque está sendo reposta a infração do período com ganho real. O Fernando Pascucci, no caso, na sessão de hoje, imagino que só seja votado o aumento salarial. Aquelas necessidades, né, que ocorrem devido às alterações da Previdência na União, o Estado de São Paulo, a questão de 15, 20 dias também já fez a sua alteração. Agora é a vez dos municípios fazerem essas alterações previdenciárias. Aqui em Botucatu, certamente isso vai acontecer. Isso está nesse projeto de lei ou é objeto de discussão futura? Realmente é objeto, é um segundo passo aí. Hoje nós estamos apenas, foi até acelerado o processo, você vê que a gente teve que antecipar para março, né, por causa do cumprimento com respeito à lei eleitoral. A gente antecipou já na gestão passada, a gente conseguiu mudar a database nos anos em que tem eleições municipais, que é para não ter problema com a reposição do salário. Então ele veio para março, a gente está mandando um projeto acelerado, até porque você vê a prefeitura, a Câmara Municipal, com o decreto do prefeito aí, a partir de segunda-feira, ficaria complicado votar na Câmara esse projeto, por conta de poder estar parando tudo. Então a gente acelerou o processo, entregamos aí com urgência na Câmara, depois de acordado, de passado pela Assembleia do Sindicato, a gente acelerou o processo, que é para poder votar hoje à tarde, que é para poder ir para a folha de pagamento e o servidor não ser prejudicado. E um segundo passo é a reforma previdenciária do Estado, né? É a reforma da Previdência do Estado e que os municípios terão que se adequar. Isso já está em discussão, nós já estamos, sindicato, associação, o Botuprev, que é o nosso órgão, a nossa autarquia de fundo próprio, de previdência, e a gestão pública,
cumprindo as exigências. De imediato vai se tentar cumprir o que é impositivo. Tem coisas que vão poder ser estudadas futuramente, tem coisa que é impositiva, que vai ter que se tomar uma atitude já imediatamente. A entidade vai acompanhar presencialmente ou vai seguir as orientações aí à distância, através da TV Câmara ou através da rede social? Então, nós somos orientados já, quando entregamos o projeto na Câmara, que não vai ser possível estar presente. Nós vamos ter que acompanhar pela TV Câmara, mas vai estar tudo assim, os vereadores sempre nos consultam a respeito de como foi a negociação, de como tramitou, se está tudo ok, se o sindicato está de acordo com o que está indo com o projeto de reposição. E a gente fala que a Assembleia aprovou, está tudo ok e que é satisfatório, a categoria considera satisfatório a reposição, o aumento que está sendo reposto, e a gente conta que isso transcorra normalmente hoje na votação, que é para poder chegar rapidinho para a folha de pagamento para o servidor ter essa correção no salário e repor as perdas do período aí. O Pascucci, nesses dias aí, empresas e órgãos públicos estão afastando determinados tipos de funcionários que podem trabalhar em casa, aqueles com mais de 60 anos ou que estejam eventualmente em grupo de risco por conta de doenças crônicas. Aqui em Botucatu, a quantidade desses funcionários, você tem ideia de quantos serão? A prefeitura já fez um contato com o sindicato, essas pessoas ficarão em casas, aqueles que estão sendo isolados socialmente terão perdas salariais, igual está propondo o ministro da Economia do Brasil, o Paulo Guedes, redução da jornada de trabalho e também de salários? Não, num primeiro momento, Haroldo, a gente teve com o prefeito, até ontem à tarde a gente teve uma última reunião, eu tive com a comissão de atendentes de creche, porque a grande impressão que a gente tinha é que assim, estava tudo caminhando, professores, o pessoal da área administrativa trabalhar no sistema home office, as pessoas de 60 anos tal, e a atendente de creche estava trabalhando e existia uma certa resistência aí com relação ao atendimento das crianças que estariam aparecendo na creche com gripe, com resfriado, e elas estariam expostas, né? Então ontem a gente definiu também com respeito aos atendentes de creche e aos professores da rede infantil, né, da área infantil, que estariam parando também na segunda-feira para tudo. E assim, num primeiro momento, esse período de recesso, de isolamento, em nenhum momento se falou em perda salarial, nada, vai ser mantido tudo sem perdas para o servidor no momento. Certo, é importante a gente destacar mais uma vez, você falou isso aí agora há pouco, né? O esforço do servidor público já há muitos anos para manter a nossa cidade, agora devido à crise econômica, ele inclusive trabalhando no desenvolvimento, né, de atividades e recuperação da cidade, são eles que estão trabalhando. Certamente o servidor público de Botucatu e o servidor estadual, que foram até vilipendiados pelo ministro Paulo Guedes aí em relação às suas atividades durante a votação da nova Previdência, estão mostrando a que vieram. Nem todos e a grande maioria não são vagabundos igual determinados governos, né? Com certeza, eu acho que é o momento da prova dos 9 ainda, da prova de que aquele tabu que existia aqui da população em geral, existia um conceito errado a respeito do serviço público, dizendo que o servidor era vagabundo. Então é o momento de provar. A gente vê aí, eu quero parabenizar nesse momento toda a equipe de saúde da Prefeitura Municipal de Botucatu, a equipe de saúde do Estado, os funcionários que estão à frente ali, expostos, né? Enquanto a gente está em isolamento social, eles estão lá na frente, no campo de batalha lá, e são servidores. E aí é a grande prova de que nós não podemos... eu tenho 25 anos de serviço público municipal, existem os exageros, existem os altos salários exorbitantes que a lei proporcionou no passado que eles conseguissem ter salários abusivos. Existe
o problema do servidor que está com pouco trabalho, que gera essa imagem negativa do serviço público. Como toda empresa, existe o bom e o mau funcionário, existe o bom e o mau servidor. Mas nós não podemos generalizar, porque num contexto geral, o servidor trabalha barbaridade, meu filho. A gente que visita aí os setores da prefeitura aí de obras, a cozinha piloto, que é responsável por milhares de refeições diárias que vão para as escolas, para as creches, a área da saúde. Então é uma colocação muito imprópria de quando você taxa o servidor público em todas as esferas, de municipal, estadual e federal, de vagabundo. Nós estamos provando que nós não somos vagabundo e que nós estamos aí à frente para tocar a cidade e fazer a cidade funcionar de maneira adequada para servir a população. Eu agradeço a sua participação aqui no Jornal da Clube Gente, viu, Fernando Pascucci? Boa sorte lá no acompanhamento que vocês terão na Câmara de Botucatu daqui a pouco para a votação do reajuste salarial. Acho que é 4%, né, que foi aprovado? Isso, os 4% de reposição nos salários e 4% de reposição nos vales. Quem é da ativa recebe os 4% no Vale Compra Alimentos, e o pessoal aposentado a reposição no Vale Saúde. Então, esse é o projeto que está indo hoje e deve ter a votação tranquila, unanimidade, porque existe já o consenso do Executivo com a categoria. Nós agradecemos a sua participação aqui no Jornal da Clube Gente. Fernando Pascucci, um bom dia e bom trabalho para vocês aí. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Deus abençoe a todos. 8 horas, obrigado Fernando Pascucci, 8 horas e 32 minutos. Você está acompanhando o Jornal da Clube Gente. Previsão do tempo com Patrícia Leite. Apoio Defesa Civil de Botucatu. 8h32, nós vamos com a Patrícia Leite apresentando a previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira. Já estamos vivendo o outono, né, Patrícia? Na madrugada de hoje, nos primeiros minutos dessa sexta-feira, entramos na estação do outono, né? E Patrícia Leite agora apresenta a previsão do tempo. Vai ter mudança drástica na temperatura ou não? Bom dia, Patrícia. O outono começa nesta sexta-feira, já com tempo firme avançando sobre boa parte da região sul. Chove apenas no litoral gaúcho, litoral catarinense e ainda em boa parte do Paraná, mas não são esperados grandes volumes. O primeiro dia da nova estação será de chuva ainda em praticamente todo o sudeste, devido à combinação de instabilidades em diferentes níveis da atmosfera. Volumes em torno de 75 milímetros podem ser registrados entre o Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e Zona da Mata Mineira. A expectativa é de chuva em todo o centro-oeste. Aliás, a chuva ganha força. Descargas elétricas e ventania podem ser registrados em Mato Grosso do Sul e Goiás. O primeiro dia da estação será de chuva em todo o Nordeste, devido à combinação de instabilidades em diferentes níveis da atmosfera. A condição ainda é de chuva sobre a maior parte da região norte, com volumes expressivos desde o Acre até o nordeste do Pará. Por outro lado, o tempo firme predomina desta vez não só em Roraima, como também no Amapá. Já a previsão do tempo para esta sexta-feira, 20 de março, para a cidade de Botucatu e região, é de um dia de sol com muitas nuvens, períodos nublado, com chuva a qualquer hora. Probabilidade de chuva de 90%, volume estimado em 10 milímetros. Temperaturas registrando mínima de 19, máxima de 26 graus e umidade relativa do ar em torno de 69%. Muito obrigado, Patrícia, pelas informações do tempo aqui no Jornal da Clube Gente. Compromisso com a verdade. Respeito a você. Jornal da Clube Gente. Jornal da Clube Gente. 8 horas e 34 minutos. Faça suas compras com moderação. Não há risco de desabastecimento. E a rede de supermercado Central está aí com todas as suas lojas prontas para atender você. Sem atropelo, sem pânico, você pode fazer suas compras sossegadamente, mesmo no período decretado pelo prefeito, período que o comércio estará fechado.
a rede do Supermercado Central continua funcionando normalmente no seu horário habitual. Portanto, você pode fazer suas compras e tem a opção de pagar com um cheque pré para o dia 8 de maio de 2020. Fique à vontade para fazer suas compras nas 3 lojas de Botucatu, uma em São Manuel e outra em Jaú. Central Supermercados, onde o seu dinheiro compra mais. Estamos apresentando o Jornal da Clube Gente. Quem tá no rádio, tá no mundo, tá no meio do povo. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é simples, é gostoso e faz muita gente feliz. Quem está trabalhando, quem está dirigindo, quem está em casa ou na estrada, não importa o que estejam fazendo, todos podem ouvir rádio. E ouvem, porque é bom e distrai. Por isso, quem anuncia no rádio se destaca e se sobressai. Para ouvir, não precisa de esforço e com pouca atenção, a mensagem já é assimilada. Seja um parceiro do rádio e amplie seus negócios. Você vai sentir a diferença. Anuncie no rádio. Uma campanha da Clube FM. De segunda a sábado, às 7h30, a melhor equipe de jornalismo do seu rádio apresenta o Jornal da Clube Gente. Dinamismo. Estamos cansados de tanta corrupção. Credibilidade. O desejo da opinião pública pela condenação em prisão. Interatividade. Portanto, um pai que participa aqui do jornal. Foi firmado um termo de ajustamento de conduta. A notícia onde ela acontece. É esse Brasil que vamos deixar para eles? Jornal da Clube Gente. Fique bem informado. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Muitas pessoas sofrem diariamente com apelidos ofensivos, xingamentos degradantes e intolerância à sua raça ou cor. Isso tem que mudar. Não podemos aceitar uma sociedade racista. O preconceito baseado nas características físicas de alguém é a pior coisa que existe. Todos somos iguais em nossa essência e não há exceções. Ninguém deve se sentir melhor ou pior por causa de sua genética. Sociedade consciente é aquela que enxerga vidas e não raças. Diga não ao racismo. Esta é uma luta de cada um de nós. Uma campanha da Ninguém gosta de ficar doente. Logo, ninguém deveria se drogar. A Organização Mundial de Saúde reconhece as dependências químicas como doenças. O usuário, no início, pode achar a droga inofensiva, mas em pouco tempo, aquilo que parecia confortante e prazeroso se tornará sua pior inimiga. Depender de algo para se sentir bem ou feliz momentaneamente é ilusório e raso demais. Se drogar é adoecer. O tratamento para se livrar do vício é longo e doloroso. Não entre nessa. Diga não às drogas. Uma mensagem da Clube FM. O Facebook oficial da Clube FM já está no ar. Trazendo novidades, promoções, interatividade, prêmios, as melhores músicas e a participação do melhor ouvinte do rádio. Você. Curta agora e faça parte de tudo isso. facebook.com/Clube FM Botucatu. Curta agora. Preconceito, discriminação e a opressão social contra os homossexuais apresentam-se como atitudes de extrema crueldade, pois geram sentimentos intensos de baixa estima, depressão e muitas vezes sensação de despersonalização, podendo levá-los ao suicídio. Temos que entender que as pessoas são diferentes umas das outras, mas todos seres humanos. Não julgue alguém pela sexualidade quando você não quer ser julgado pelo caráter. Opção sexual não é doença. Uma mensagem da Clube FM. Voltamos a apresentar Jornal da Clube Gente.
Estação Saúde, com o Dr. Drauzio Varela. A obesidade grave, a pessoa que chama a atenção dos outros quando anda na rua por causa da obesidade, representa o grau mais elevado e sujeito a maiores complicações do excesso de peso. Além das doenças comuns, aqueles que apresentam outros graus de obesidade, como a apneia do sono, problemas cardiovasculares e diabetes, os obesos graves estão mais propensos a desenvolver, primeiro, câncer de intestino, de próstata, de mama e dos ovários, câncer de esôfago, além de outros. Segundo, impotência sexual. Terceiro, depressão. Quarto, dificuldade para executar tarefas comuns, como amarrar os sapatos, comprar roupa, utilizar o transporte coletivo. Isso para não falar da discriminação social contra os mais gordos. Quem chega a esse estágio da obesidade tem dificuldade para perder peso, mesmo com muito boa vontade, mesmo auxiliado por dietas, medicamentos, terapias e exercícios. No entanto, apenas quando esses métodos comprovadamente não funcionam e a obesidade representa um dano irreversível à saúde e risco de morte precoce, é que está justificada a chamada cirurgia bariátrica, a cirurgia para reduzir o volume do estômago. Essa cirurgia só está indicada depois que as outras medidas falharam. Quem faz a cirurgia vai correr o risco do ato cirúrgico, como qualquer cirurgia. E depois da cirurgia pode comer praticamente de tudo, mas as doses são bem pequenas. Em geral não deve passar 20, 30, 50 ml, porque cabe pouca comida no estômago. E o trânsito dos alimentos é vagaroso, o que acaba mantendo a sensação de saciedade. Outra vantagem da cirurgia bariátrica, quando bem indicada, é que ela ajuda a evitar o efeito sanfona, que é tão comum em outros processos de emagrecimento. Ainda assim, aqueles que fazem a cirurgia bariátrica e continuam com o hábito de comer doces, sorvetes, alguns tomam leite condensado, que são alimentos mais fáceis de digerir que eles conseguem comer, muitas vezes ainda assim voltam a engordar, voltam a ganhar o peso perdido. Estação Saúde. Jornal da Clube Gente. Responsabilidade na informação. Jornalismo levado a sério. A Cliniprev é uma clínica médica e odontológica de Botucatu, onde você encontra tratamento diferenciado, estacionamento e tudo isso você consegue pagar de uma forma bem tranquila. A Cliniprev Botucatu tem parceria com o Sistema Prever e condições especiais de pagamento. Lá eles atendem ginecologia, dermatologia, clínica geral, pediatria, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e clínica geral em odontologia. Odontopediatra, que é aquele dentista especialista em crianças. Tem ainda a dermatologia estética, para você que gosta de se cuidar e ficar ainda mais bonita. E otorrinolaringologia. Cliniprev Botucatu atende na Avenida Santana, 525, o telefone é o 3440-1800 e o WhatsApp, você também pode agendar sua consulta via WhatsApp 991719355. Curta, compartilhe e acompanhe a página Cliniprev Botucatu no Facebook. Diretor técnico, Dr. Flávio Fernandes, inscrito no CRM sob a matrícula 104849. Notícias locais. Botucatu em destaque. São 8h44. Este é o Jornal da Clube Gente, que está sendo apresentado aqui pelo Osmar, por mim, por todos nós da equipe aqui que estamos trabalhando, mantendo uma série de contatos aí a respeito do coronavírus. Estamos fazendo uma cobertura especial para ajudar as pessoas a tomarem decisões, a prepararem suas residências para esse longo período que nós teremos a partir de segunda-feira, quando o comércio de Botucatu vai reduzir o atendimento, as lojas estarão fechadas. Para falar a respeito dessa decisão tomada ontem, no final da tarde, na Prefeitura, estamos com a presidente do Sindicato do Comércio Varejista aqui de Botucatu, Sincomércio, a Fátima Baldini. Bom dia. Bom dia, Haroldo, Osmar e a todos que estão ligados na Clube FM. Fátima Baldini, ontem as entidades do comércio, senhores, entidades de turismo e etc., tomaram uma decisão das mais drásticas que eu, em 56 anos de vida, já observei, que é o fechamento do comércio do dia 23 ao dia 30, mais de um mês
das lojas fechadas em Botucatu e algumas delas apenas funcionando como situação de delivery e com licenças especiais de alguns setores essenciais. Como você avalia essa decisão da Prefeitura? Já existe outras avaliações. Querendo ou não, as empresas, ninguém tem almoço de graça, né? E as empresas terão prejuízos, serão acumulados. Como que fica a questão de emprego? Como que fica a questão administrativa interna de cada empresa nesse momento de crise que estamos enfrentando? Haroldo, esse decreto, o 11943, eu fiquei ontem lá até aguardando sair pelo seguinte: no início, na primeira reunião, eu era muito contra o fechamento das empresas, porque eu também sou comerciante, temos dívidas para pagar, temos todos os nossos impostos, funcionários, aluguéis. Só que tem um detalhe: neste momento, eu mesma avaliava que não era necessário, mas de acordo com o prefeito, a situação está se tornando agravante. Os suspeitos passaram de um dia para o outro, quase dobraram, de 8 para 15, né, suspeito de contaminação da doença. E a situação está realmente ficando crítica. Então, é uma situação de responsabilidade de todos nós. É um momento de guerra. Vamos ter que combater o vírus, e uma maneira de combater é o isolamento social. No decreto fala que os estabelecimentos comerciais deverão manter as portas fechadas, mas poderão fazer venda por telefone, entregar mercadorias. Então, nós vamos ter que usar a criatividade e usar outra maneira de comércio. Mas, infelizmente, teremos que passar esse período de portas fechadas. A minha esperança, Haroldo, é que esse decreto possa depois ser reavaliado e esse prazo diminuído. Mas, neste momento, de acordo com a avaliação do prefeito e dos profissionais de saúde da nossa cidade, é uma questão de saúde pública. Então, nós teremos que realmente cortar esse convívio social, né? Cortar esse convívio das pessoas adentrando as lojas, porque poderão realmente existir esse contágio. No caso, quando, mesmo que ontem eu estava observando, algumas lojas no centro da cidade já estão adotando para os seus empregados o uso de máscaras, né, dessas essas máscaras que impedem a saída de gotículas da boca para eventual situação de tosse ou receber alguém que possa estar contaminado. Essa não seria uma medida que permitiria determinadas lojas a manterem suas portas abertas, ou essa possibilidade não foi analisada ou ela não é aconselhada? Ela não é aconselhada porque as máscaras elas têm que ser usadas para quem já está sob suspeita, né? Então, e máscara para todo mundo, nós não saberíamos se teria, porque daí você também teria que distribuir máscara para quem adentrasse a loja. Então, na realidade, essa questão não foi avaliada desse ponto de vista. Mas, neste momento, é importante que nós tenhamos essa questão de responsabilidade social. Então, é claro que você acabou de falar, ninguém tem almoço de graça. Temos que realmente trabalhar. Mas se você for olhar na página do Ministério do Trabalho, tem algumas ações que poderão minimizar esse prejuízo todo, que é a questão de férias coletivas, antecipação de férias. Então, tem várias ações que nós podemos usar com os nossos funcionários para minimizar um pouco esse custo muito alto que vai ser realmente para o comércio. Mas, Haroldo, o custo maior seria a contaminação pelo vírus, porque aí sim seria um problema muito sério para a nossa cidade. Então, nós temos que, muita gente, olha, está todo mundo bravo, eu também estou, mas é uma questão de guerra. Como que nós vamos fazer? A minha ideia era que a gente trabalhasse também 6 horas. Nós tínhamos conversado isso com o Sérgio, com o Emílio, nós tínhamos conversado, mas o prefeito foi bem claro, chamou o pessoal da saúde, e não é só o comércio, né? É todo o comércio em geral, e também restaurante, bar, todo mundo vai ficar, hotel vai ficar realmente fechado
por um período de tempo. Fátima, acabei de receber um pedido de informação aqui. As bancas de jornais deverão fechar também? É a pergunta da Rosana. Também é comércio, né? Pelo jeito, então, também está enquadrada. Quem não está enquadrado são supermercados, mercearias, açougues, peixarias, farmácias, distribuidores de gás, vendas de água mineral e padaria, e postos de combustível. Restante, todo mundo realmente fechado nesse período. Mesmo com o fato de muitas dessas empresas venderem recarga de telefonia, celular e outros detalhes aí, tem que fechar. Vender por WhatsApp, você pode buscar a mercadoria, ele pode entregar. O que está proibido é o acesso das pessoas ao interior da loja. As portas vão ser fechadas, mas todo mundo pode fazer a venda por WhatsApp, por e-mail, por telefone. Então, vai ter serviço de entrega. O comércio ele vai continuar, só que sem o acesso do público dentro da loja. Essa medida aqui em Botucatu atinge quantas mil empresas, Fátima? Eu penso que umas 4 mil empresas. Eu não tenho o número correto, porque, para falar, a empresa entraria todo mundo serviço, bar, restaurante, mas penso que mais de 4 mil empresas. Exatamente, mais de 8 mil trabalhadores, né? Mas os trabalhadores, eles por isso, vão ser criadas essas medidas. Antecipação de férias proporcionais e banco de horas. Então, daqui a pouco eu tenho uma reunião com o Sérgio para fazermos um aditamento, para vermos como ficarão essas horas no futuro. Porque depois com o banco de horas, né, que a empresa vai usar a critério dela. Fátima, nós agradecemos a sua participação, essas orientações. Caso necessário, pode contar aqui com a Rádio Clube para que possamos nos comunicar com os empresários do comércio varejista, o pessoal da área de serviços, que estão aí contribuindo para evitar a pandemia de coronavírus, a Covid-19, a primeira grande epidemia do século XXI. Obrigado, Fátima, bom dia. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Haroldo? Não, pois não. Eu só quero falar o seguinte, as empresas podem trabalhar internamente. Quem tem 10 funcionários faz o trabalho interno, diminua, trabalha com 5 de manhã, 5 funcionários à tarde, mas o que eu quero pedir aos funcionários do comércio que estarão, né, quando esse período as lojas estarão de portas fechadas, que realmente fiquem em casa, façam esse isolamento domiciliar, porque não adianta o comércio todo fazer esse sacrifício e as pessoas ficarem circulando como se estivesse realmente de férias aí, passeando pela cidade. É um momento de realmente isolamento, de ficar em casa e se preservar. Porque se o comércio está fazendo, se os empresários do comércio vão fazer esse sacrifício enorme, que realmente vai ser um custo muito alto, todo mundo que vai estar dispensado tem que realmente também ter a responsabilidade de ficar em casa. As creches, Haroldo, estarão todas fechadas, né, a não ser a creche do pessoal de saúde, e também as escolas. Então, fiquem com seus filhos dentro de casa, com atividades escolares feitas dentro de casa, e realmente tenham esse isolamento, que saiam mesmo para supermercado e farmácia e só. Porque senão não adianta o comércio fazer todo esse sacrifício se o pessoal vai ficar circulando aí e realmente podendo transmitir o vírus. Não é verdade? Tá certo, Fátima. A gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Clube Gente. Um bom dia para você. Obrigada, bom dia. Agora, 8 horas e 54 minutos, você está acompanhando o Jornal da Clube Gente, edição desta sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Nós estamos repercutindo aqui a publicação do decreto do prefeito municipal de Botucatu ontem à tarde, determinando o fechamento do comércio. Apenas lojas essenciais, serviços essenciais estarão funcionando nesse período.
As academias vão fechar também a partir de segunda-feira, dia 23, para conter a disseminação do Covid-19. As academias de Botucatu vão fechar suas portas a partir da próxima segunda-feira, dia 23, conforme entendimentos entre a Prefeitura e empresários do setor. Essa medida é para ampliar o isolamento social e reduzir as chances de acontecer uma forte pandemia da doença causada pelo novo coronavírus, o Covid-19, aqui na cidade. Haroldo. Nós estamos em contato, Osmar, com o prefeito da cidade de Botucatu, o Mário Pardini. Nós tínhamos conversado com ele, aí houve essa série de entrevistas que fizemos, e ele está saindo de uma reunião que ele está com industriais aqui na cidade de Botucatu. Mas antes de saber o que vai acontecer nessa reunião, prefeito, que orientação o senhor passa a respeito dessa decisão do senhor de, a partir de segunda-feira, no caso já hoje, né, shopping alterando seus horários de funcionamento, e no caso da segunda-feira, quando creches, escolas e também o comércio de Botucatu deixando de funcionar. Imagino que perto de 40, 50 mil pessoas deixarão de circular na cidade de Botucatu na próxima segunda-feira e ficarão nas suas residências. A cidade está preparada para esse tipo de coisa? Como que foi o encaminhamento disso ontem à tarde? Haroldo, primeiro, bom dia Osmar, Leonardo, Jaime, Patrícia e todos os ouvintes da clube. Na verdade, tudo estava sendo organizado para que essa quarentena começasse a partir do dia 30 de março. Porque a gente está sendo orientado, né, pelas autoridades de saúde, pela Superintendência do Hospital das Clínicas, pela diretoria da Faculdade de Medicina de Botucatu, presidência da Unimed, Secretaria de Saúde aqui de Botucatu, além do Dr. Carlos Magno, né, um dos principais infectologistas do Brasil, Dr. Alexandre, né, a entender que essa dinâmica da proliferação do vírus no interior, ela tem de 10 dias a 2 semanas de atraso. Mas a decisão em São Paulo, do prefeito Bruno Covas, de parar a cidade de São Paulo e de outros prefeitos da região metropolitana de também parar, né, que foi uma decisão acertada em função dessa pandemia. A curva de contaminação em São Paulo, por incrível que pareça, já está superior ao início da curva da China e também da Itália. Então, isso preocupa bastante. Então, a gente decidiu parar. E o que está acontecendo? A gente começou a observar desde ontem. Boa parte desses 20 milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo, ou uma parte, né, milhares de pessoas, começaram a se deslocar para o litoral e para o interior. Né? E são pessoas que estão vivendo numa capital, numa região metropolitana onde o vírus já circula livremente. Então isso fez com que a gente antecipasse a quarentena aqui em Botucatu, lógico, orientado por essas autoridades de saúde. Porque uma vez, a gente não pode impedir das pessoas entrarem na cidade, ou pelo menos por enquanto não pode impedir. Mas uma vez essas pessoas vindo para Botucatu, a cidade estando em quarentena, a gente também estabelece uma redução na proliferação do vírus. Então, a decisão que foi tomada de antecipação da quarentena, né, e manter só supermercado, farmácia, distribuidor de gás, de água mineral, feiras livres, mercadão municipal, né, e de pedir para que os restaurantes e lanchonetes atendam através de delivery, foi em função, né, e paralisação da prefeitura e das aulas, inclusive das creches, mantendo a creche, uma creche para atender só os profissionais de saúde, da saúde e da segurança pública, foi em função dessa paralisação na região metropolitana e da migração de algumas pessoas para o interior do estado de São Paulo. Então foi necessário, né, dispor dessa situação, e foi no tempo correto. Feito. No caso, o senhor tem ideia de quantas pessoas estarão deixando de circular? E internamente a prefeitura também, no decreto, aconselha o afastamento e permite que pessoas que estão em grupos de risco trabalhar de casa, etc. e tal. Qual que é o impacto na prefeitura e qual é a medida que vocês estão esperando na cidade em termos de população? Haroldo, a gente está fazendo tudo isso, o esforço dos empresários, né, dos autônomos, e quero, diga-se de passagem, né, eles estão compreendendo a situação, todas as medidas estão sendo negociadas com as categorias, né, para que as pessoas fiquem em casa.
Não é férias isso aí, não é para poder passear. Inclusive o shopping vai estar fechado a partir de hoje às 20 horas, o comércio vai estar fechado, né? Não é para passear no supermercado, né? Não é para passear, é para ficar em casa. A medida mais eficaz de controle da disseminação desse vírus é o isolamento social, que a gente está promovendo a partir do dia 23 aqui na cidade de Botucatu. Existem estudos, é tudo muito prematuro, né? Porque esse vírus teve contato com a humanidade no final de dezembro na China, início de janeiro, e a gente ainda está em meados de março. Mas existem estudos que indicam que se uma cidade promover a redução de 50% de circulação de pessoas, a gente tem 70% de redução de circulação do vírus e 90% de redução de óbitos, né? É isso que tem pautado as nossas decisões. É lógico que é tudo muito novo, né? Dia a dia essa situação pode mudar, né? Por mais que as medidas sejam restritivas e no tempo certo aqui em Botucatu, né? A grande maioria das pessoas vai ter contato em algum momento com esse vírus. Essas medidas são para que não exista, né, um agravamento muito rápido da situação e que a gente não tenha equipamentos de saúde suficiente para atender os casos mais graves. Mas que todas as pessoas, a grande maioria das pessoas, vão ter contato com esse vírus em algum momento, isso vai acontecer, né? O isolamento social promove um retardamento, né, dessa disseminação desse vírus e promove especialmente, né, a gente conseguir atender as pessoas no início dessa crise. A curva de contaminação em São Paulo, como eu falei, já é uma curva mais acentuada do que na Itália e do que na China. É isso que a gente não pode deixar acontecer em Botucatu. Prefeito, nós estamos falando com o prefeito de Botucatu, Mário Pardini, e muitas pessoas preocupadas também com o decreto assinado ontem pelo senhor, em conjunto, em comum acordo com os demais comerciantes e os demais setores. A nossa ouvinte Rosana está fazendo um seguinte questionamento e eu não soube responder ela. Se com o paralisamento do comércio de Botucatu, se os bancos também vão ser paralisados? Olha, a gente tem que ter muita calma nessa hora. Osmar e Rosana, bom dia, prazer falar com você. A gente tem muito funcionários de mercado me cobrando de fechamento de mercado. Se a gente fechasse o mercado, as pessoas não podem se alimentar. Em lugar nenhum do mundo, os supermercados fecharam. Farmácias também não fecham. Feiras livres não fecham, né? Restaurantes vão atender por delivery por um esforço deles. Foi uma decisão que eles tomaram, né? Que eu acho que é muito recomendada. As pessoas não podem parar de se alimentar, né? E nesse caso da Rosana, vale para os bancos também, né? A Febraban, ela ainda não tomou uma decisão com relação a isso. Medidas de redução de circulação devem acontecer, mas o prefeito da cidade não pode fechar o banco, porque senão tem aquelas pessoas que são aposentadas que têm o hábito de ir lá tirar o dinheiro, botar o dinheirinho numa bolsinha e guardar e consumir, que tem que consumir o mês inteiro com aquele dinheiro que pegou do banco. Se a gente fizer isso, fechar os bancos, essas pessoas não vão conseguir tirar o seu dinheirinho lá, especialmente os aposentados, e sobreviver. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que se propõe não é, nesse momento, não é fechar 100% a cidade. O que se propõe é reduzir a circulação de pessoas. Acabei de passar dados que em cidades que se reduz 50% a circulação de pessoas, existe 70% menos de contaminação e, o mais importante, 90% a redução de óbitos. Então são decisões que a gente está tomando, pautado nessas autoridades de saúde e pautado no que, né, o mundo conhece no combate dessa pandemia do coronavírus. Prefeito, ainda falando sobre o fechamento do comércio, tem pessoas aqui preocupadas com o seguinte setor. Por exemplo, o caso da Brenda. Ela está perguntando sobre o setor de construção civil. Já que o comércio vai parar, certamente as lojas de construção, que vendem materiais de construção, também vão parar. A preocupação dela é sobre as obras em andamento nesse setor da construção civil, que se vão parar também durante esse período. Naturalmente, né, com o fechamento dos estabelecimentos comerciais, a gente está regrando algumas situações muito específicas, está tomando decisão de minuto em minuto. E essas decisões, elas podem ser calibradas, elas podem ser ajustadas. Então, nesse momento, as obras vão ser fortemente desaceleradas. Eu me sensibilizo com tudo que está acontecendo, né, com
especialmente com os autônomos, mas nesse momento a gente tem que priorizar a vida. São medidas que o mundo inteiro adotou, né? E nas cidades, nos países, como na Coreia do Sul, que as medidas foram adotadas no tempo correto, né? A redução da transmissão, especialmente de óbitos, foi muito grande. Então, nesse momento, eu tenho conversado com bastante setores da economia, vocês têm visto, têm publicado no Facebook, né? E tudo muito bem acordado. Nesse momento, a gente chegou à conclusão que a gente tem que priorizar a vida. Prefeito, para encerrar, a gente sabe que o senhor está nessa reunião com industriais aí, vamos querer adiantar então as indústrias. Recentemente a CAI, a Induscar e outras empresas divulgaram medidas para a contenção do vírus circulante nas suas companhias. Muita gente passou a criticá-los em função de outros lugares que estão fechando. Muita gente defendendo também o fechamento das indústrias. A gente viu ontem que algumas empresas no setor automotivo também estão dando férias. E isso provavelmente pode impactar aqui em Botucatu. É esse o encaminhamento que está sendo feito com os industriais nessa reunião que o senhor está conduzindo aí na prefeitura, ou é um outro assunto para a gente encerrar? Não, Haroldo, eu vou entrar na segunda reunião, então uma reunião antes de ontem, pedir para que eles apresentassem, estudassem e apresentassem hoje planos de contingência, mesmo nas cidades que foram mais afetadas pelo coronavírus, como na Itália, e também na China, as indústrias reduziram sim a sua produção, mas não pararam, muitas indústrias não pararam. A gente tem que tomar cuidado com as medidas, porque elas podem promover uma demissão em massa. Tem 15 mil pessoas, mais ou menos hoje em Botucatu, que trabalham na indústria. Então, se for acordado, junto com os sindicatos metalúrgicos vai estar junto nessa reunião. Se a gente conseguir reduzir a aglomeração, abrindo mais turnos, se houver negociação junto com o sindicato, eu posso no máximo aproximar sindicato e indústria. Eu não tenho como interferir em decisões, né? Mas se a gente tiver bom senso, se as pessoas tiverem calma e acreditarem, né, no que está se propondo, a gente vai passar por essa crise e não vai gerar a consequência mais nefasta, que são milhares de empregados. Lógico que a gente vai ter desemprego. Falar que não vai ter desemprego nesse momento seria uma grande irresponsabilidade. O mundo está em recessão, o mundo parou, a China está retomando agora, os Estados Unidos parou, a Europa está parada, aí o Brasil vai começar a parar. Mas é importante a gente dialogar agora, é importante as pessoas compreenderem que esse vírus vai passar e que a vida vai continuar e que as medidas que estão se tomando aqui em Botucatu é para reduzir em 70% a circulação de pessoas, porque isso vai nos ajudar a enfrentar essa crise. Agora, parar tudo, né, a consequência pode ser nefasta e pode trazer um dano muito mais grave do que o próprio coronavírus. Prefeito, a gente agradece então a sua participação aqui no Jornal da Clube Gente. Um bom dia e bom trabalho aí. Obrigado, Haroldo, pela oportunidade. Bom trabalho para vocês aí. Agora 9h08, você está acompanhando o Jornal da Clube Gente. Nós estamos repercutindo aqui as decisões tomadas pelas administrações, não só de Botucatu, em muitas cidades também já foi determinado o fechamento do comércio. Rio de Janeiro, o governador Witzel propôs fechar o estado do Rio de Janeiro, ninguém entra, ninguém sai. Muitas decisões estão sendo tomadas, claro, levando em conta a saúde da população. Tem muita gente preocupada aí, dizendo o que nós vamos fazer, como vamos pagar nossas contas. Infelizmente é um momento de crise, é um momento dramático e a gente deve respeitar. Enquanto cidadãos, devemos não olhar apenas para o nosso problema, para o nosso umbigo, para as nossas contas. Eu sei que tem muita gente que vai perder o emprego, vai ficar sem renda, mas é um esforço necessário para conter o avanço dessa doença. Tem que pensar na coletividade, nós devemos mudar a mentalidade a partir de agora. Esse vírus, ele veio para fazer com que a gente repense o nosso modo de vida, a maneira com que vivemos, não pensando somente no eu, na minha família, tem que pensar em toda a coletividade. Então, essas medidas que estão sendo tomadas são para conter o avanço da doença. Essa doença vai infectar muita gente? Vai. Muita gente vai perder vida? Vai. O que se
pretende, nesse momento, com essas medidas que estão sendo tomadas por diversos governos estaduais, por diversas prefeituras, inclusive aqui, a Prefeitura de Botucatu, para conter o avanço nesse momento de pico de casos. Os casos têm aumentado exponencialmente, as pessoas às vezes não estão alheias ao que está acontecendo. Nesse momento, eu acompanho aqui da Universidade Johns Hopkins, uma universidade de medicina lá dos Estados Unidos. Eles desenvolveram um software que monitora em tempo real, com base nos dados repassados pelos Ministérios da Saúde do mundo todo, o número de casos. Nesse momento, o número de casos no mundo, estou falando global, no mundo todo, são 86.035 casos, com 10 mil mortes. Ontem era 8 mil mortes, hoje já estamos em 10 mil mortes vítimas do coronavírus. Os países mais infectados são China, Itália, Irã, Espanha, Alemanha, Estados Unidos com 14 mil casos, a França, a Coreia do Sul, enfim. O Brasil aparece nessa estatística aqui com 621 casos da doença e já confirmados aqui, através desse software, 6 mortes. Então o que a gente quer é impedir o avanço, a contaminação dessa doença, até que haja um controle maior para a população. E nós falávamos, antes de conversar com o prefeito, a respeito das academias que fecham a partir também da próxima segunda-feira para conter o avanço do coronavírus, né, Haroldo? Exato. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com a professora e empresária Bel Brizotti Reis, que é lá da Iron, e ela vai falar a respeito de como a categoria, né, os professores, os empresários, é um setor da economia que está crescendo muito aqui na cidade de Botucatu, graças, né, às faculdades de educação física que existem aqui e, sobretudo, a consciência da população em manter o corpo saudável. Imagino que, apesar da decisão ter um impacto econômico, vem de encontro ao que serve uma academia, né, promover a saúde. Mas, de qualquer forma, Bel, bom dia. Como que vocês estão avaliando essa decisão, já a partir do próximo dia 23, as academias deixarem de funcionar? Como que vocês vão se adequar a esse momento? Bom dia, Haroldo. É um prazer falar com todos da rádio. Haroldo, é um momento muito delicado, muito difícil para todos do setor. Em comum consenso ontem, com uma reunião com o prefeito, que foi de extrema gentileza, educação, excelente condutor da reunião, chegamos à conclusão de realmente fechar todas as academias da cidade, com o propósito de manter a qualidade de vida das pessoas dentro das casas. Nosso trabalho é muito voltado ao toque, ao contato físico, então impossível fazer isso pessoalmente neste momento. Então o objetivo de todos é manter a qualidade de vida das pessoas em segurança. Então todos os profissionais estão engajados no sistema de enviar treinos via internet, via WhatsApp, fazer aulas online. Eu acho que esse momento é importante que as pessoas se mantenham ativas, porém seguras. A segurança vem em primeiro lugar. Uhum. E quantas academias você acredita que vão aderir? Ontem, na postagem que o prefeito fez, ele até se desculpou por não ter todas as academias da cidade no encontro que aconteceu ali numa praça em frente à catedral, ao lado da prefeitura, por ter muita gente e até as recomendações de 1 metro de cada um não serem prejudicadas. Você tem ideia de que essa medida atinja todos os setores, embora alguns descontentes que já se manifestam na rede social, isso acabe sendo efetivado a partir de segunda-feira mesmo? Eu acredito que sim. Eu acredito por ser de suma responsabilidade de todos nós, que na verdade trabalhamos e vendemos saúde e qualidade de vida. Então temos que ser o primeiro, é nosso dever, nossa missão fazer isso dessa forma. Ficou combinado também na reunião que os que não estavam presentes, por conta de ter sido de última hora, não foi uma coisa fácil de reunir todos os empresários da área, então que todos nós que estávamos lá, que levássemos essas informações aos que não estavam. É importante, Haroldo, comentar que este é um momento que não é para as pessoas pensarem em emagrecimento, que não é para as pessoas fazerem dieta, é um momento de alimentar-se saudável,
É um momento de fazer atividade física moderada e segura, não é para treinar absurdamente. Eu acho muito importante ressaltar que a atividade física, ela ajuda e promove a saúde de quem é ativo. Para as pessoas sedentárias, não adianta querer começar agora, porque vai ter uma depressão de glicogênio, isso faz com que a resistência da pessoa dê uma leve baixa, e isso não é o momento, né? A atividade física, ela ajuda, ela fortalece, ela trabalha o sistema imunológico, mas ela não é a cura da doença. Então é importante ressaltar esse quadro muito, muito sério. Ô Bel, no caso, eu imagino que vocês, professores de educação física, empresários do setor, poderão fazer encaminhamentos para que as pessoas nesse período que não vão às academias, em função de muitos dos equipamentos ter a necessidade de um toque físico, ou mesmo, né, pelas características do ambiente, para não ampliar a doença, vocês podem ter passado ou poderão passar algumas medidas, alguns exercícios para a clientela fazer em casa, né? Sim, nós da Academia Aero estamos tomando todas essas medidas e enviando programas que as pessoas façam dentro de casa, absolutamente sem nenhum equipamento e acessório. Então estamos desenvolvendo treinamentos de fácil execução, de altamente com qualidade, com segurança, para que as pessoas mantenham-se ativas. Todo esse período é importante que a pessoa faça o exercício físico regular, mas dentro da sua casa. Também foi citado as pessoas saírem de casa para fazer uma atividade ao ar livre. Então, se a pessoa tem uma praça próxima à casa dela, que ela faça uma caminhada, nada tão grande, nada tão exagerado. É importante citar para que nem muita gente se desloque, por exemplo, para o Lajeado. Temos que diminuir as aglomerações de pessoas. Então não adianta no domingo ter 2.000 pessoas indo correr no Lajeado, isso também não vai ser bacana. Então temos que ter realmente a consciência de fazer, porém escolher um ambiente seguro. Que seja às vezes na rua, porque nossa cidade ficará tão vazia, né? Nós podemos fazer bem no quintal da nossa casa. Então dá sim para fazer. Os profissionais estão engajados em encaminhar exercícios e programas de treinamento via WhatsApp e via Facebook, para que todos se mantenham ativos nesse momento. Mais alguma coisa, Bel, que você gostaria de acrescentar em nome da sua categoria, os empresários do setor de academias aqui na cidade de Botucatu, numa área de serviços importantes, que cresce muito na cidade? Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, os microfones aqui da Rádio Clube de Botucatu à sua disposição. Eu quero falar que todos os empresários ontem, unidos pela primeira vez por uma causa muito importante, tivemos esse consenso juntos e todos pensaram da mesma forma em proteger os nossos clientes. Então eu quero parabenizar todos os empresários por essa atitude, todos os professores e personal trainers da cidade, todos os estúdios, porque é de suma importância essa responsabilidade, principalmente vindo de nós que somos profissionais da saúde. Parabenizar a todos por essa atitude corajosa. Não vai ser fácil para a questão econômica de todos os professores que são personal trainer, profissionais liberais, precisam desse dinheiro, precisam desse trabalho, porém é uma fase que o país vai enfrentar, né? Uma fase difícil para todos os setores, não só para o nosso. Então estamos engajados, estamos firmes e unidos para que essa demanda de contágio seja cada vez menor e nós passemos mais rápido por essa situação. Bel, muito obrigado aqui pela atenção à Rádio Clube, um bom trabalho aí para vocês e bom descanso, e que todos da sua equipe aí estejam saudáveis para quando a tormenta passar, abraçada, e o passo seja mais forte e mais longo. Amém. Para nós todos. Muito obrigada a todos, que Deus esteja com todos, Haroldo. 9h19. Ainda repercutindo aí as ações tomadas pelo prefeito de Botucatu e as ações que estão sendo tomadas não só aqui em Botucatu, mas no estado, no Brasil todo. Tem muita gente com dúvida aqui. Tem um ouvinte aqui perguntando com relação ao transporte público em Botucatu.
O transporte público até o momento não foi afetado, porém, com a diminuição do número de pessoas circulando, os passageiros, certamente haverá uma redução no número de transporte disponível à população. O decreto do prefeito não lista as empresas de ônibus, ou seja, eles continuam funcionando, mas devido aí vai caber a cada empresa readequar os seus itinerários, seus horários. Tem ouvinte perguntando aqui, tem um ouvinte que perguntou o seguinte: bom dia, meu nome é Alex, eu quero saber sobre as medidas que vão ser tomadas com relação ao Grupo Caio. Você pode me informar? Eu trabalho na Caio. Bom, eu tenho a informação de que a Caio, a partir de segunda-feira, a partir da próxima segunda-feira, as empresas do Grupo Caio irão trabalhar em 2 turnos, com o objetivo de evitar aglomeração de pessoas. Com essa medida, o Grupo Caio espera diminuir o número de pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente fabril, nos restaurantes do grupo e também nos ônibus do transporte. Os colaboradores serão informados pelos seus gestores sobre qual o turno irão trabalhar. Então, para os funcionários do Grupo Caio, a determinação da direção da empresa, do grupo, é de que haverão 2 turnos a partir da próxima segunda-feira. A Camila está perguntando como o povo vai comprar comida e pagar suas contas? Através dos caixas eletrônicos e em outros meios de pagamento. Hoje pouca gente usa o dinheiro vivo, né? Com relação ao fechamento dos bancos, certamente é a pergunta da Camila. Camila, normalmente as pessoas hoje usam o pagamento eletrônico, fazem as suas transações via internet, então tudo continua igual. Autoescolas, tem uma pergunta aqui do João sobre como vai ficar o serviço das autoescolas. O risco é grande também. Autoescolas certamente vão parar, que já estão proibindo, né, o comércio. Não é proibir bem a definição, mas é um decreto que determina o fechamento do comércio. Certamente as autoescolas também não poderão estar atuando nesse período. Tem áudio de ouvinte aqui, nós vamos ouvir. O Edson está perguntando alguma coisa aqui, vamos saber o que o Edson está perguntando aqui para o Jornal da Clube Gente. Bom dia, Osmar e ouvintes da FM. Osmar, uma pergunta, desculpa, aqui é o Edson, né? Taxista aqui, presidente da Rádio Táxi de Botucatu. Uma pergunta, a respeito da nossa atividade, né, de como táxi. Hoje eu disponibilizei a máscara para os taxistas, né? Já pedi para eles reiterarem para a gente. Eu gostaria de saber esse decreto, como que o prefeito está vendo a prestação de serviço, né? Que é o nosso caso aqui, os taxistas. Ok, obrigado, Edson. O transporte não foi afetado por esse decreto, então vai depender da demanda. Como eu disse com relação aos ônibus, dependendo da demanda, os taxistas vão ter clientes ou não vão ter clientes também, assim como os motoristas de aplicativo, enfim, outras modalidades de transporte aqui em Botucatu. Bom dia, Osmar, está dizendo aqui o nosso ouvinte Maurício. Gostaria de saber se quem trabalha na lanchonete da Unesp vão parar por aqui. Não fecha, é o Maurício. Maurício, a determinação do prefeito é que o serviço seja feito apenas por delivery. As lanchonetes, os restaurantes podem trabalhar, porém, apenas como delivery. Vai trabalhar o pessoal da cozinha, o pessoal aí, mas o pessoal que atende o público, através dessa determinação, desse decreto do prefeito, não vão poder abrir. Gostaria de saber se as concessionárias de veículos vão fechar também. Comércio de carros e veículos é um estabelecimento comercial, foram impactados também com esse decreto do prefeito assinado ontem pelo prefeito de Botucatu. Então vão fechar também a partir da próxima segunda-feira. Bom dia, tem um ouvinte aqui que tem uma dúvida com relação aos funcionários públicos que fazem parte do grupo de risco. Serão afastados ou terão serviço à distância? Aqueles funcionários públicos, também está no decreto, que não têm a necessidade de trabalhar no prédio presencialmente, vão trabalhar online, trabalhar à distância. Aqueles que fazem parte do grupo de risco com 60 anos ou mais, assim como a determinação do governador João Dória, aqui em Botucatu segue a mesma orientação. São dispensados. No momento, são dispensados do trabalho. Bom dia. Os trailers podem ficar com portas abertas para servir delivery ou tem que ficar fechado? Aí vai da consciência de cada dono de trailer. Se você tem um estabelecimento comercial nesse sentido e a determinação
diz que para apenas funcione o delivery. Claro que você não vai abrir, não há necessidade, não sei que haja uma necessidade para sair a fumaça, alguma coisa assim, do seu estabelecimento comercial. Então, logo, você vai trabalhar apenas como delivery, então não precisa abrir o seu estabelecimento comercial. Mais uma pergunta aqui do ouvinte, a Rosa está perguntando: bom dia, os funcionários públicos que têm doenças crônicas vão parar também, mesmo que não tenham 60 anos? Por exemplo, asma, hipertensos, diabéticos. Nas notícias falam que todos que trabalham no serviço da rua vão continuar trabalhando, mas estão expostos ainda. Quem tem doença crônica deve avisar o seu superior imediato na sua autarquia, aí no seu departamento, para saber a orientação. Se você faz trabalho externo, o risco é minimizado, né? Mas, assim mesmo, a orientação do governo do estado de São Paulo é que os funcionários públicos que tenham mais de 60 anos ou aqueles que tenham doenças crônicas pré-existentes sejam dispensados do seu trabalho. Não é dispensado também, como o prefeito alertou aqui, não é dispensado para você sair passeando por aí, vai no Rio Bonito, passeia. Não é férias, viu, gente? Não é férias. É deixar de conviver socialmente. Ficar em casa. Essa é a recomendação das autoridades. A Miriam está aqui, bom dia. Ela está pedindo uma informação sobre se procede a informação que nós, pais, temos que ir à escola retirar as atividades dos nossos filhos para fazer juntos com eles em casa, porque eu acho desnecessário. Miriam, eu não tenho informação a respeito disso, eu não posso te responder, mas certamente as atividades estão suspensas. Faculdades estão aí propondo para que algumas universidades particulares estão propondo para que seus alunos façam as atividades online, mesmo que aquelas que são presenciais estão disponibilizando canais para o ensino à distância, o EAD, ou seja, as atividades continuam, as provas estão suspensas, vai entrar agora o período de férias na rede pública, municipal, estadual, então as pessoas podem ficar tranquilas com relação a isso. Temos aqui uma pergunta por áudio do Maurício. Bom dia, Maurício. Bom dia, pessoal da clube. Precisa mandar um recado pro pessoal idoso aqui. Eu tô andando na cidade aqui. Só tem idoso na rua, rapaz. O que esse povo tem pra fazer na cidade tanto, hein? De 2 quarteirões, você conta 50 pessoas, tem 30 idosos na rua. Com máscara, assim, mas tá achando que tá... Eu não acredito no negócio. Tem mais gente idoso na rua do que outra coisa. Maurício, um abraço para você, muito obrigado. Essas recomendações servem para todo mundo, principalmente para as pessoas que têm uma idade mais avançada. Por conta do coronavírus, a Itália não tomou as devidas precauções. Os idosos ficaram expostos e isso fez com que o número de idosos mortos naquele país e em outros, né? Mas estamos falando especificamente da Itália, que nesse momento, só para ter uma ideia, nesse momento a Itália tem 3